Boa noite a todos e todas. Meu saravá, meu pedido de bênção a todos os meus mais velhos, que os nossos ancestrais, os mentores dessa casa, nos abençoem a palavra. Eu tenho 7 minutos, mas eu vou pedir que 2 sejam descontados pelo agradecimento que eu devo fazer antes de começar a falar. Primeiro, eu não posso deixar de dizer o quanto essa casa é minha. E ela é absolutamente minha, porque o Exu que é dono dessa casa é o Exu que é dono da minha vida, que é seu Sete Catatumba, e que ele mesmo esteja sempre aqui com a sua sabedoria de um grande mago. Não por acaso, a segunda Exu da casa é a Dona Figueira, que é o Exu também que me comanda e que me desmanda a todo o tempo. Então eu tenho muita vontade, sempre muito feliz, né? Quero agradecer ao convite, quero dizer que é sempre muito importante estar aqui. Essa casa e a casa de Pai Marcos, do Templo de Oxóssi, foram 2 casas que me acudiram muito nesses meus caminhos sociológicos e políticos e antropológicos, quando eu fui convidada a ajudar a receber um grupo de africanos que precisavam conhecer a Umbanda. E eu falei, como é que eu mostro para esse povo que nunca saiu da África o que é a Umbanda? Na ocasião, meu terreiro era dentro da favela e não era por questões de vergonha, que eu nunca tive essa bobagem. Mas tinha boca de fumo na porta. Então poderia ser que eu os levasse e falasse, espera aí, deixa o tiro acabar. E inclusive algum deles ser levado a óbito numa situação dessa. E eu falei, eu tenho que mostrar uma Umbanda bem organizada, decente, com vibração. Claro que teriam muitas outras, mas era preciso também que houvesse pais e mães abertos para isso, né? E aí liguei correndo, como sempre, né? Pai Luizinho, me acorde, e da outra vez foi Pai Marcos. Levei grupos diferentes em momentos diferentes, né? E eles ficaram encantados, tanto com essa casa, quanto com o trabalho do Pai Marcos. E a minha preocupação era a questão da esse é o Onan, tá? Meu filho, você invocou? Antes de você invocar, ele estava na mesa. Pena que não dá tempo, senão eu dizer por que o nome dele é Onan. E aí, o que aconteceu? A gente trouxe aqui, então eu queria sempre fazer esse agradecimento, porque começar uma fala de diversidade com pequenos 7 minutos, esse reconhecimento aqui de público é muito importante, porque levou para lá, para o outro lado do Atlântico, a mensagem do que é feito aqui, né? E aí, nesse momento, eu iniciei a minha fala dizendo que a Umbanda, ela é absolutamente brasileira. E o que é Brasil, senão a contemplação de profunda diversidade, né? A gente precisa primeiro pensar Brasil, não o Brasil como a gente está vendo agora, mas o Brasil anterior a 1500. Porque é preciso contar um segredo para todos, que o Brasil não foi descoberto, ele foi encontrado. Porque aqui já havia um povo originário que, segundo os laudos antropológicos mais recentes, habitavam aqui há pelo menos 3,5 milhões de anos, que é o povo indígena. Não por acaso, a identidade que o espírito que funda a Umbanda, acabou com das 7 encruzilhadas, escolhe ter a pertença indígena. Então, o Brasil, os cultos, a magia, a feitiçaria, o conhecimento de erva, a medicina, a tecnologia, já existiam aqui há muito tempo, né? E a gente precisa lembrar disso. A gente não pode aceitar essa história de que a partir de 1500, a partir de 1500 começou a construção da colônia. Mas o Brasil já existia antes. E essa sabedoria dessas milhares de tribos indígenas, algumas que eu já tive a oportunidade de pisar e visitar, inclusive eu quero lembrar de convidar os espirituais pagelança que vai ter na minha casa, para eu não esquecer. E essa vivência indígena, ela é muito importante. E nós negros, quando fomos trazidos para cá, nós que somos do movimento negro, como eu, a gente faz sempre questão de lembrar que nós fomos trazidos para cá de maneira obrigada. Agora, a receptividade desse povo para sobreviver 3 meses sem comida, 3 meses as mulheres como nós, quando tinha a fase de sangramento menstrual, não tinha higiene, tínhamos que ficar ali, naquelas condições. Se tivesse grávida, ficava grávida. Muitos dos seus ancestrais foram filhos de um estupro, porque as mulheres entraram, algumas virgens, chegaram aqui já estupradas, ou seja, com o DNA do europeu no seu ventre. Se a gente pesquisar um pouquinho, ou tiver a oportunidade de pisar do outro lado da Atlântica em África, vai ter que entender que o que tem aqui não tem lá. Tem uma herança,
muito bem praticada em alguns poucos terreiros tradicionais, como o Porponjá, que eu visito, sou amiga de A. Regina, vou sempre ao Porponjá de Salvador, e outros mais, como a minha casa, a casa de minha mãe Beata de Manjá, que é a Alaqueta, e poucos conseguiram, porque não é deslegitimar, é que perpetuar a tradição é difícil. A prova disso é que quando a gente vê um índio de calça jeans, a gente diz que ele não é índio, né? E não tem nada a ver, o índio ele está em contexto urbano. Então, essas reflexões são muito importantes para a gente dizer. E eu acho que durante um tempo, nós perdemos muito com essa briga de dizer o que era africanidade, e nós comercializamos, inclusive com o processo religioso, essa coisa de querer o estrangeiro. Então, nem dizer que tinha religião brasileira, que é Umbanda e Candomblé, a gente podia. Tinha que dizer que era africana. Não, é africana, que é conta, que é Nagô. Quando que a gente chega do lado de lá, é muito complicado, né? E, assim, eu queria contar dois casos, se der tempo, mas um eu vou tentar, que foi mais ou menos a prova disso, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso em público. Eu já falei poucas vezes para poucas pessoas, porque realmente foi uma experiência muito mágica. Um desses grupos que eu trouxe aqui era um grupo que estava organizado por um babalaô que pesquisa a diáspora africana em todo o mundo, né? E nesse processo, o babalaô dele, e lá babalaô leva 12 anos para se formar, o babalaô dele era o Fator 1, que era um dos babalaôs do PMPG. E veio ao Brasil pela primeira vez aos 91 anos de idade. Então tinha que falar com ele em tradução do Yorubá para o inglês, do inglês para o português. E ele insistiu que eu jogasse Fá com ele, eu não queria, e todo mundo com fila, artista, gente famosa, político. E aí foi aquele contexto, eu falei, você que quer que eu jogue condição de saber da minha vida, eu não quero saber desse negócio, eu nem sei o que é Ifá, eu não sei o que é isso, mas vamos lá, jogamos. E aí aquela coisa da tradução, o homem com 91 anos nem ruga tinha. E aí, a primeira coisa que ele fala, você tem uma casa aberta e eu quero ir lá. O que eu faço com isso agora? Como é que eu levo esse homem na minha casa, o babalaô? O homem tem 91 anos, primeira vez que ele saiu da África. Fomos até lá. Ele quis ir e nós levamos. E eu falei, como é que eu explico para ele que o Ogum é São Jorge? Esse homem vai falar, você botou esse branco aí e você está chamando de Ogum, esses brancos que opressores. Eu falei, meu Deus, se eu pudesse falar na língua dele, eu explicaria toda a história. Mas eu não posso, então eu tenho medo que digam mal da Umbanda para ele, porque eu dependia de duas traduções e que eu não acessava nenhuma delas. Não dominava. Conclusão, foi para lá na minha casa, assistiu, tratei ele quase como um Exu, né? Servindo gin, o acarajé, nem sabia fazer. Nos viramos, eu botei a casa toda em órbita e tudo bem, ele foi embora, passou, eu falei, pelo amor de Deus, me diga o que esse homem falou, o que ele achou, porque ele entrou muito e saiu calado. Ele não falou nada, eu falei, esse homem vai me xoxar, no mundo inteiro, ele vai acabar comigo, como é que vai ser isso? Ao invés de ser uma coisa sagrada, foi o primeiro terreiro que ele pisou aqui no Brasil. Conclusão, 2 meses depois, ele disse a seguinte questão, ficou muito contente de ter ido lá, e que ficou absolutamente feliz de ter podido ver aqui a perpetuação dos cultos que saíram de África e foram perpetuados aqui. Porque na minha casa ele teve a oportunidade de ver um Xangô e um Obaloaê que ele não via há mais de 40 anos. Só que a minha casa é uma casa de Umbanda tradicional, que vai morrer sempre. Eu estou dizendo isso, quem é feito no Candomblé, quem é iniciado, sabe qual é o processo. Na minha casa não tem esse processo. Então, esse Xangô era um Xangô que, quando essa menina virava nesse Xangô, as pessoas falavam assim, os filhos, como se dissesse, está dando aqui. Eu falei, deixa, é assim que ele veio, é assim que ele vai ficar. Eu não mexi. Tempos depois, a avó dessa minha filha vai à gira, começa a passar mal, uma senhora de idade, chora compulsivamente. Eu falei, pronto, vai receber alguma coisa, uma pessoa de idade. E aí eu fui perto, acalmei, dei um copo d'água e falei, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, não, minha filha, é porque a minha neta está recebendo o Xangô do avô dela, que morreu quando ela tinha 3 anos. E ela não conheceu, ela não viu. Esse mesmo Xangô que ele reconheceu lá. Isso é diversidade. Não precisa a gente ter
Não precisa a gente ter a preocupação, às vezes, de querer uma comprovação. Esse foi um caso inédito que eu busco ter honra para ser merecedora dele, porque foi uma coisa que eu não busquei e aconteceu. Mas eu estou, pela primeira vez, dividindo isso de público, porque eu acho importante a gente entender que ela vai muito além da nossa compreensão, né? Tá aqui Pai Pedro, que é para mim uma grande referência da nossa Umbanda, que traz muito próximo a mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas, com quem a gente ainda tem muito que aprender. Eu agradeço e quero dizer que a gente tem um programa de TV, um desafio, vocês sabem o quanto eu sou ousada, como eu sou uma criatura de natureza absolutamente política, e eu acho que é importante a gente estar nesses espaços. Aprovaram o gospel como patrimônio cultural brasileiro, então eu não consigo verificar isso, não pensar política. Eu queria saber quais dos senhores aqui estudaram História do Brasil, o gospel, como pertencente à nossa cultura, e a bancada evangélica aprovou, e a ousadia de ir para um programa de televisão sem patrocínio, um canal pequeno, é justamente para a gente poder falar dessas coisas. Todos que estão aqui à mesa podem esperar que serão convidados dentro do tempo para poder ser entrevistado, porque eu não quis que fosse um programa que só eu falasse, que fosse um programa que todos pudessem falar também, porque todos têm muito que falar. Ele é na TVC, no canal 6 da NET, e passa às segunda-feira, às 15h30, e reprisa na quarta-feira, às 6h30 da manhã. Tá bom? Obrigada. Bom, gente,